Colossenses, capítulo 2, verso de número 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Tende cuidado. Meus irmãos, a gente não precisa pesquisar muito e nem pensar muito para perceber que há alguma coisa muito errada com o movimento chamado de evangélico nos dias atuais. Tanto pelo mundo afora, muito mais ainda aqui no Brasil. É razoável que nesses tempos a gente se faça uma pergunta muito simples: que evangelho é esse que nós estamos assistindo ou envolvidos nele? Que evangelho é esse que um casal de dois namorados homossexuais dizem que se tornaram evangélicos e que agora entendem que o sexo fora do casamento é pecado e por isso decidiram que vão esperar até o casamento para continuarem tendo suas relações sexuais? Que evangelho é esse que duas lésbicas são batizadas numa igreja evangélica e afirmam que a partir de agora não farão mais sexo a 3 ou a 4, pois a Bíblia diz que é pecado, e elas são evangélicas? Que evangelho é esse que no carnaval mais conhecido do nosso país intitulam-se de um enredo evangélico com o título A Verdade Vos Fará Livre, e igrejas e pastores se envolvem nesse carnaval a fim de sambarem no meio dessa festa da carne? A pergunta que eu tenho me feito, não é de hoje, já de algum tempo, é: qual a Bíblia que esse pessoal está lendo? Que tipo de evangelho é esse que essas igrejas estão pregando? O que está acontecendo com o povo chamado de evangélico neste Brasil? Que mensagem evangélica é essa que muitos pastores estão pregando? No versículo 8, no 2º capítulo da carta aos Colossenses, há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já advertia: tende cuidado, para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. E Paulo escreveu esta carta com a finalidade única de alertar cristãos que estavam sendo fortemente atingidos por ensinos errados a respeito do Evangelho. Naquele tempo, alguns cristãos influenciados pela filosofia greco-romana estavam distorcendo a mensagem do Evangelho. Estavam confundindo a mente das pessoas e descaracterizando a identidade da igreja. E Paulo empenhou esta carta com 4 capítulos em 95 versículos apenas para tratar esse problema. A igreja em Colossos não havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, ele não conhecia ainda presencialmente aqueles irmãos.
Nós não temos informações de como surgiu o cristianismo, como o evangelho chegou em Colossos, mas fato é que um tal de Epafrodito chega até Paulo, que estava preso nesse tempo em que escreveu a carta, e diz para Paulo: olha, nós temos uma igreja crescente em Colossos, muitos cristãos, muitos evangélicos, mas não está dando para entender o que as pessoas estão crendo, porque as pessoas estão crendo em tudo ao mesmo tempo. As pessoas não estão filtrando o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. E de modo bem objetivo, o apóstolo dividiu os 4 capítulos da carta em 2 partes. No capítulo 1 e 2, Paulo expôs a doutrina evangélica, aquilo que nós cremos, nesses 2 capítulos. E nos capítulos 3 e 4, Paulo mostrou como nós devemos viver. No capítulo 1 e 2, ele expôs a doutrina evangélica, e no capítulo 3 e 4, ele mostrou a vida evangélica, como ela é. E nesta noite eu quero refletir com os irmãos, à luz desta carta aos Colossenses, a respeito de algumas verdades que caracterizam a identidade do verdadeiro evangelho, sob o risco de ser até chamado de antiquado, ser chamado de até mesmo homofóbico. Mas eu penso que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mais do que nunca, neste tempo confuso e de tantas heresias, nós precisamos rever as nossas convicções acerca do Evangelho. Sempre, é claro, a partir das Escrituras. E não há passagem bíblica mais apropriada para elucidar o nosso entendimento do que a carta aos Colossenses. Qual a identidade do verdadeiro Evangelho? Paulo nos responde isso nesta carta. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, pelo menos de maneira resumida, o que Paulo nos ensina nesta carta. O verdadeiro evangelho, em primeiro lugar, ele é concentrado única e exclusivamente na pessoa de Cristo. No capítulo 1, versos 15 a 18, Paulo escreveu o seguinte a respeito de Jesus: Ele, Cristo, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele, Cristo, existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. O problema dos cristãos colossenses, e eu penso que também o problema que hoje talvez enfrentemos no nosso meio evangélico, não é negar a importância de Jesus. O problema é desentronizar Jesus. O problema é não permitir que Jesus esteja no centro. Para aqueles cristãos de Colossos, Jesus era apenas mais uma das muitas bênçãos provenientes de Deus, o Pai. E é justamente essa ideia equivocada que Paulo refuta neste capítulo 1 da carta. O que Paulo quer neste capítulo 1 da carta aos Colossenses é mostrar que Jesus não é uma das bênçãos que Deus nos concedeu. Jesus é o centro de todas as coisas. É bem provável que nenhum outro capítulo da Bíblia toda contenha tanta doutrina concentrada sobre a pessoa de Jesus quanto este capítulo 1 de Colossenses. A Bíblia, ela é supremamente o livro sobre a pessoa do Senhor Jesus. Os livros do Antigo Testamento apontavam para a vida do Senhor Jesus.
a promessa que fora feita ainda no paraíso. Os 4 evangelhos, eles narram para nós como foi a vida de Jesus, a sua obra e a sua missão. Atos dos Apóstolos nos conta como foi que os discípulos, os primeiros seguidores de Jesus, entenderam a mensagem anunciada, pregada por Jesus. E as cartas de Paulo nos apontam para o que Deus espera de todos aqueles que conhecem Jesus como seu Salvador. Apocalipse nos aponta o retorno de Jesus, a sua segunda vinda. Então veja que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela gira em torno da pessoa de Jesus. Mas de todos os ensinos da Bíblia sobre Jesus, nenhum é mais completo do que Colossenses 1, 15 a 18. Por essa razão, esse trecho da Bíblia é vital para a devida compreensão da identidade do verdadeiro Evangelho. E embora Paulo tenha feito aqui uma exposição ampla e ao mesmo tempo sumária sobre a pessoa de Jesus, a minha intenção hoje não é entrar nos detalhes, mas tão somente tentar resumir o que ele quis dizer. À luz do que Paulo escreveu aqui, nós podemos entender que de fato Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Jesus é o Filho de Deus enviado ao mundo com a missão de morrer pelos pecados da humanidade para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Jesus é o centro de tudo, porque Ele é o único Salvador e porque fora dele não há salvação. Não há. Meus irmãos, a salvação não está nas boas obras que realizamos ou no amor que praticamos, como muitos têm pregado hoje em dia. Tem algumas pessoas dizendo por aí que se a gente ama, a gente então é salvo, porque Deus é amor. Isso é fake news. A Bíblia nunca disse isso. A salvação é sempre, sempre pela graça, por meio da fé, jamais pela prática do amor. Porque nós somos incapazes de amar por nós mesmos. Nós só conseguimos, só somos habilitados a amar depois de salvos, porque aí o Espírito Santo de Deus derrama em nossos corações o amor. E então Ele nos, sim, habilita a amar, mas não para ser salvo, mas porque já somos. Com tudo isso que Paulo escreveu, nós também entendemos que Jesus Cristo é de fato o centro de todas as coisas. Paulo diz de modo contundente: tudo foi criado por Ele e para Ele. Para quem? Para Jesus, para Cristo. Cristo é a razão da história. Ele é a primazia de tudo, Ele é o primeiro de tudo, Ele está no centro de todas as coisas. E aí nós estamos então diante de um grande desafio, especialmente nos dias de hoje, porque nós vivemos num tempo que pode ser chamado de o tempo mais antropocêntrico da história. Quando o homem quer estar no centro, o homem quer ser o agente da história. Pastor Hernandes Dias Lopes afirmou que há hoje um deslocamento disparado do teocentrismo para o antropocentrismo. Disse ele: agora o centro é o homem. Agora não se pesquisa para a glória de Deus, mas para o bem, o progresso e o endeusamento do homem. Isso não apenas no meio científico, mas até mesmo no nosso meio evangélico. Há uma pastora que escreveu o seguinte livro: O protagonista é você. O protagonista é você. Nunca foi. O homem nunca foi o protagonista. O protagonista da história é Deus, porque é tudo dele, é tudo por Ele. E o que seria de nós sem Ele?
Há um outro pregador, e esse é muito conhecido de muitos por aí. Como gostamos de compartilhar seus vídeos em TikToks, mensagens realmente muito encantadoras, romantizadas. E disse ele assim: no coração de Jesus você é o centro. E ainda disse algo mais ainda aberrante: você é o ponto fraco de Deus. Essas expressões romantizadas não passam de anestésico barato e passageiro. Essas ideias trazem até algum alívio momentâneo, mas não resolvem o problema principal do ser humano, que é o pecado. Mensagens assim não levam à consciência do pecado, não produzem arrependimento e só atraem fãs e seguidores, ao invés de arrependidos e convertidos. Por isso que uma outra verdade precisa ser observada, conforme Paulo aqui escreveu. O Evangelho é uma mensagem cristocêntrica. A mensagem da igreja não é sobre o bem-estar do homem. A mensagem da igreja não é sobre a prosperidade material. A mensagem da igreja não é sobre a cura. A mensagem da igreja não é para combater a desigualdade ou a injustiça social. A mensagem da igreja não é nem mesmo sobre as bênçãos de Deus. Porque nenhum desses assuntos se faz na mensagem evangélica que a igreja tem para pregar. A mensagem evangélica da igreja é Jesus. Outro dia eu recebi um vídeo de alguém que estava, entrevistando uma pessoa que tinha sido curada. E aí o entrevistador então pergunta por 3 vezes naquele vídeo: mas quem que orou para a cura? E aí a pessoa que então fora curada diz: é tal pessoa. Qual a relevância de quem orou? A glória não deveria ser dada para aquele então que curou, se de fato houve cura? Portanto, quem está atrás de uma mensagem que atrai as bênçãos de Deus, ou quem estiver procurando uma mensagem politicamente correta, quem estiver querendo ouvir uma palavra que agrade o seu eu, o seu ego, e o faça se sentir o ponto fraco de Deus, deixe-me dar uma boa dica: procure outra religião, pois a mensagem do Evangelho é Jesus, e a mensagem de Jesus é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A mensagem do Evangelho é: você é pecador. Você não é isso que você acha que é, uma pessoa boa, você é um pecador. E a menos que você se arrependa, o seu destino é as chamas do inferno. Essa é a mensagem do Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele é concentrado única e exclusivamente na pessoa de Cristo. O verdadeiro Evangelho, em segundo lugar, ele transforma a vida dos homens e mulheres sob todos os aspectos. Nos 2 últimos capítulos de Colossenses, capítulo 3 e 4, Paulo trata da aplicação prática daquilo que ele ensinou no capítulo 1 e capítulo 2. E o desejo de Paulo no capítulo 3 da carta é expor a transformação que o Evangelho faz na vida de todas as pessoas que de fato creem em Cristo e o recebem como Salvador. E essa transformação, ela é vista sob 3 formas, como Paulo diz. Capítulo 3, versículo 2, Paulo diz: já que vocês nasceram de novo, já que vocês se arrependeram de seus pecados e começaram a viver uma nova vida, Paulo diz no verso 2: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. O Evangelho transforma a mente dos homens. Esse é o primeiro aspecto de transformação produzido pelo Evangelho. A mente do cristão, do evangélico verdadeiro, se volta para pensar nas coisas espirituais. Com a mente transformada, passamos a viver pelos valores e princípios espirituais, de forma que nossas escolhas e decisões são tomadas pensando nas coisas de cima e não nas que são da terra.
Os valores do céu passam a dominar a nossa vida em todos os seus aspectos. Mas o Evangelho transforma não somente a nossa mente, o Evangelho transforma também o desejo do coração dos homens. Veja que Paulo diz: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima. Capítulo 3, verso 1. A nossa busca passa a ser as coisas de cima, as coisas de Deus. O céu passa a ser o nosso desejo. Como cristãos, os nossos pés continuam sobre a terra, mas nossa mente já está no céu. Os nossos valores são transformados. Nós não pensamos mais numa perspectiva meramente terrena e temporal, mas pensamos numa dimensão já muito além. Pensamos em termos eternos. Porque o Evangelho transforma o desejo dos homens, transforma a nossa busca. Deixe-me te afirmar uma coisa: um cristão de verdade, nascido de novo, ele não tem problema em passar em frente a um botequim, ainda que ele tenha sido um viciado 50 anos. Porque se ele de fato nasceu de novo, ele teve o seu desejo transformado. Ele busca coisas diferentes a partir de então. Embora a gente reconheça que haja uma luta que ainda precisa ser lutada diariamente, uma batalha que temos, mas o seu desejo mais profundo é agradar aquele que um dia lhe salvou. Porque o Evangelho transforma a nossa mente, transforma os nossos desejos. Antes, por coisas ilícitas, agora, para viver uma vida que agrade o nosso Salvador. E o Evangelho transforma também o caráter do homem para moldá-lo ao caráter de Cristo. É isso que Paulo diz no capítulo 3, verso 5. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é a idolatria. Livrai-vos de tudo isto, da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, das palavras indecentes. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações. Esses versículos mostram o abandono aos pecados antigos, a mudança de caráter e as marcas de uma nova vida. O verdadeiro Evangelho não só liberta, mas ele muda a nossa disposição e os nossos desejos. Ele liberta a prostituta e corrige os seus desejos sexuais. O verdadeiro Evangelho liberta o adúltero e acerta seus impulsos para a prática do sexo. O verdadeiro Evangelho, ele liberta aquele que é homossexual e traz uma transformação para os seus desejos. O verdadeiro Evangelho liberta o fofoqueiro e o mentiroso e controla o seu uso da língua. O verdadeiro Evangelho liberta o coração do ódio e o move a perdoar e dar mais uma chance. O verdadeiro Evangelho liberta o espírito avarento e o move para praticar a generosidade. Isso tudo porque há um alvo. No verso 10 do capítulo 3, Paulo diz: e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Revestistes do novo homem. Que novo homem é esse? Esse novo homem é o caráter de Cristo em nós. Deus quer nos transformar e nos conformar à imagem de seu Filho. Você sabe que nós fomos criados à imagem de Deus, conforme está lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Mas com a chegada do pecado, no capítulo 3 de Gênesis, nós então tivemos a imagem e a semelhança de Deus manchada em nosso ser. Mas por meio de Jesus Cristo nós podemos ser transformados à imagem de Deus.
O propósito de Deus para nós é que sejamos conformes à imagem do seu Filho, conforme está lá escrito em Romanos 8, verso 29. O verdadeiro evangelho, ele transforma. E eu louvo a Deus muito por fazer parte de uma denominação que, em sua maioria, embora uma parte tenha se debandado hoje para um liberalismo, mas a denominação batista, em sua maioria, ainda mantém a sua fé num evangelho que transforma. E é por acreditar nesse Jesus que transforma, que há tantas e tantas cristolândias pelo Brasil afora para transformar a vida das pessoas. Porque o evangelho, ele não faz um remendo na vida do indivíduo. O evangelho, ele não apenas traz um paliativo para o momento, tentando satisfazer a pessoa com a promessa de alguma bênção, com alguma cura, uma prosperidade. Não, o verdadeiro evangelho, ele propõe uma nova vida, e ela é uma nova vida para todo sempre, é uma vida eterna. O verdadeiro evangelho, em terceiro lugar, ele reflete de forma radical no relacionamento familiar. Alguém talvez perguntasse: pode uma família viver a vida no lar de um modo tão feliz, à semelhança de um paraíso? Talvez um ateu diga que seja impossível. Quem sabe um sociólogo crítico pode achar isso uma utopia, viver uma vida feliz no lar, de um modo que o lar se pareça um paraíso. Não, isso não é possível, isso é uma utopia. Talvez os adeptos da militância identitária acusem isso de fake news. Embora a vida familiar ela tenha seus desafios, todavia, pela graça de Deus, a família cristã, legitimamente cristã, ela pode experimentar a bênção de viver um pedacinho do céu no ambiente do lar. De acordo com o apóstolo Paulo, nesta carta aos Colossenses, há esperança para a família cristã, pois o verdadeiro evangelho, ele reflete radicalmente na vida de todo lar cristão. No capítulo 3, versos 17 em diante, ouça o que Paulo nos diz. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. E aí Paulo começa a dizer no verso 18, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Moody, comentando esta passagem, disse que Paulo nos mostra aqui como funciona um lar cristão. Não é meu desejo entrar nos detalhes do papel de cada membro da família, mas tão somente destacar como é um lar na perspectiva do Evangelho. Na perspectiva do Evangelho, um lar evangélico, ele entende que o casamento heterossexual é a base elementar de toda a família. Casamento heterossexual entende-se por casamento de um homem com uma mulher. O lar foi a primeira instituição criada por Deus na terra, conforme está lá em Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25. Confirmado por Jesus em Mateus capítulo 19, versos 1 a 6. A Bíblia foi quem ordenou o casamento. O casamento foi ordenado desse modo, um homem casado com uma mulher. Foi assim que Deus, desde o princípio, estabeleceu.
toda e qualquer prática fora desse padrão bíblico é condenado nas Escrituras e traz consequências nefastas. Uma família evangélica, ela há de compreender que o Evangelho não muda apenas os indivíduos, mas muda também os lares. O Evangelho nos capacita a lidar com todas as questões que envolvem o dia a dia da vida familiar, desde a relação conjugal até ao relacionamento pais e filhos. O Evangelho reflete imediatamente no relacionamento conjugal. O Evangelho, ele ensina o homem a tratar a sua mulher com respeito, com carinho, com amor. O chamado movimento feminista, ele é resultado de filhas não valorizadas pelos pais e mulheres mal amadas pelos maridos. Essa semana participava no Seminário Teológico Batista de um congresso onde teve uma oficina e aí nos dividimos em grupos e alguns irmãos nossos aqui que estudam lá, estavam lá e talvez se recordem. E aí foi separado então um grupo que fosse apenas de mulheres para que pudessem pensar a respeito de um determinado tema e depois a gente se ali debruçou em cima de alguns assuntos teológicos, mas para surpresa talvez de todos nós que ali estávamos, percebeu-se naquele grupo de mulheres, algumas mais jovens, outras com mais idade, mas todas muito revoltadas com o mundo, com o machismo do mundo. E eu me peguei pensando por uns instantes sobre algumas questões. Que tipo de homens essas mulheres conhecem? Como elas têm sido tratadas pelos seus pais? Será que elas já se sentiram de fato amadas? E se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de conversar um pouco com os homens que essas mulheres conhecem. Porque embora haja na sociedade e no mundo seus excessos, mas um homem cristão de verdade, ele é capaz de amar e marcar a vida das mulheres que com ele convive, com amor, com carinho, porque o verdadeiro evangelho, ele reflete radicalmente na vida, nos relacionamentos de uma família. O Warren Wiersbe, um comentarista do Novo Testamento, disse que a medida do amor de um homem passa pela esposa. A medida do amor de um homem pela esposa não é a quantidade de presentes, corrigindo, mas sim a preocupação com a sua felicidade, com o seu bem-estar. Eu afirmo e reafirmo aquilo que repetidas vezes já disse aqui. Os maridos cristãos precisam ser os melhores maridos de uma sociedade. Porque o verdadeiro evangelho, ele reflete radicalmente na vida de uma família. E para positivo, para melhor. Quanto à mulher, o evangelho mudou radicalmente a posição da mulher no mundo romano, dando-lhes liberdade e valor. Deixe-me dizer uma coisa, nenhuma outra religião no mundo reconhece com tanta nobreza o valor da mulher como o cristianismo, como o evangelho. E quando a Bíblia nos fala sobre submissão, submissão não é escravidão. Submissão é um termo naquele tempo militar que era usado e significava organizar em hierarquia. Num exército, por exemplo, havia o soldado e o coronel, e a submissão do soldado ao coronel não significa que ele seja de menor valor. A vida tem o mesmo valor, os dois têm a mesma importância, um não é melhor que o outro. O que há é apenas uma posição diferente, porque um dia o soldado tombará a terra e o coronel também.
E Deus faz todas as coisas com decência e ordem. Se não houvesse hierarquia na sociedade, nós viveríamos no caos. Na família, quis Deus que a esposa seja submissa ao esposo. Eu não quero entrar em detalhes nisso nesta noite, mas a mulher legitimamente cristã, ela não tem dificuldade alguma nisso. Porque, como escreveu William Barclay, no Evangelho, marido e mulher encontram uma nova alegria e se complementam mutuamente na vida. E ainda o Evangelho reflete no relacionamento pais e filhos. Meus irmãos, nós terminamos o Velho Testamento, capítulo 4, versículo 6 de Malaquias, falando a respeito de relacionamentos conflituosos entre pais e filhos. E a última palavra do Velho Testamento é uma palavra muito triste, trágica, é a palavra maldição, para se referir ao conflito entre pais e filhos. Mas o Evangelho traz a reconciliação também a esse tipo de relacionamento entre pais e filhos. Porque o Evangelho reflete na vida da família, no relacionamento conjugal, também no relacionamento pais e filhos. E aqui há um dever intransferível e inadiável a todo pai cristão, que é instruir os filhos no caminho da salvação. Moody dizia que no lar cristão a criança fica conhecendo a vontade de Deus. E eu me peguei me perguntando o quanto os meus filhos, os nossos filhos lá em casa, conhecem a vontade de Deus pelo fato de terem nascido num lar cristão. É isso que se espera de um lar cristão. Se eles fizerem escolhas erradas, que não seja por nossa omissão ou negligência, mas nós como pais temos um papel muito importante, nós temos uma missão e não podemos abrir mão dessa missão. John Sterker foi um criminoso inglês violento que assassinou a sua esposa, foi condenado e executado. As autoridades pediram que o general William Booth, fundador do Exército da Salvação, realizasse o funeral. As suas primeiras palavras ao encarar a multidão revoltada e irada foram: John não teve uma mãe que orava. Deu nisso. Não teve uma mãe que orava. Você pai, você mãe que está aqui nesta noite, permita-me, por gentileza, te fazer uma pergunta. Os seus filhos têm um pai e uma mãe que ora por eles? Você ora pelos seus filhos todos os dias? Você ora pelos seus netos todos os dias? Sim, meus irmãos, a Bíblia e a história comprova que o verdadeiro evangelho sempre reflete indiscutivelmente no relacionamento familiar. Billy Graham disse: num verdadeiro lar cristão, até a chaleira canta de alegria. Que possamos viver o evangelho e assim experimentar no ambiente do nosso lar um gostinho do que será o céu. Finalmente, para concluir esta mensagem, eu pensei em 3 perguntas para a nossa aplicação pessoal de tudo o que refletimos. Não é uma pergunta curta, mas eu gostaria de convidá-lo a refletir a respeito dela e pensar em como ela se aplica às nossas vidas. Se a identidade do verdadeiro evangelho é comprovada primeiramente na prioridade de Cristo em nossa vida e em tudo o que fazemos, considerando o lugar que temos dado a Ele, a Cristo, o quanto o evangelho que nós temos vivido pode ser identificado como verdadeiro.
Se a identidade do verdadeiro evangelho é medido pela manifestação de Cristo como o centro da nossa vida, o lugar que Cristo ocupa na nossa vida, o quanto o verdadeiro evangelho pode ser identificado na nossa vida. Cristo realmente é tudo para nós? Será que Ele está no trono do nosso coração? A nossa vida, de fato, ela tem girado em torno da pessoa de Cristo? Ou nós estamos ainda na ilusão de que somos protagonistas da história? Ou nós estamos ainda sendo seduzidos pelas mensagens romantizadas de que nós somos o centro do coração de Jesus? E de que somos o ponto fraco de Deus? Pelos nossos pecados, nós éramos o lixo da humanidade. Pelos nossos pecados. Pela graça de Deus, Ele nos salvou e nos fez filhos da luz, mas é pela graça. E não fosse o que Cristo fez, nós estávamos perdidos até hoje. Será que realmente a nossa vida está sendo movida em torno da pessoa de Cristo? Segunda questão: se o verdadeiro evangelho transforma a mente, os desejos e o caráter dos homens, olhando para mim mesmo, o quanto esse evangelho que digo que sigo pode ser percebido em minha vida? Será que eu sou realmente um evangélico? Ou eu me tornei um evangélico nominal, de nome apenas? Aquele sem compromisso nenhum. Alguém faz uma pesquisa e pergunta: qual a sua religião? Sou evangélico. Um pastor outro dia compartilhou que entrou dentro de uma venda para poder comprar alguma coisa e ao entrar tinha uma turma bebendo muito e lá disseram: olha o nosso pastor aí. E ele disse que ficou todo meio constrangido, né? Como assim nosso pastor? Eu sou lá da sua igreja também, sou evangélico também. Um dia já estive lá, nem estou lá mais, não tenho ido lá mais, tem tempo que eu não vou, mas eu sou evangélico. Será que nós entramos nessa de sermos de nome, sermos nominais apenas? Ou de fato nós estamos dando evidências de uma vida que foi transformada pelo evangelho? Transformação de mente, transformação de desejos, transformação de caráter. Não se deixe enganar. Alguém verdadeiramente convertido, ele é transformado. Aquele que furtava não furta mais, aquele que enchia a cara e bebia já não bebe mais. Aquele que prostituía já não se prostitui mais, aquele que adulterava não mais adultera. É nova vida, transformação. Terceiro, se o verdadeiro evangelho reflete de fato na vida familiar, será que minha família pode ser considerada um bom modelo de família evangélica? Cada um deve responder por si e para si. Se o verdadeiro evangelho reflete, de fato, na vida familiar, será que a minha família pode ser considerada um bom modelo de família evangélica? Será que o relacionamento conjugal, a relação pais e filhos, será que tem dado sinais, de fato, de um verdadeiro evangelho? É conhecida aquela historinha. Uma família chamada evangélica escreveu no muro da casa assim: propriedade de Jesus. Mas só Jesus e os vizinhos sabiam o que acontecia no dia a dia daquela casa. Parecia mais um inferno de tantas brigas. Mas chegava o domingo, era hora de ir para o culto, todo mundo saía com uma Bíblia debaixo do braço, todo mundo bonitinho, cheirosinho. E agora, entrando dentro do carro, estamos indo para a casa do Senhor. Mas lá estava escrito: propriedade de Jesus.
Até que um dia, ao saírem para o culto, todo mundo, um vizinho foi lá e pichou logo abaixo assim, estava no alto, propriedade de Jesus, e ele escreveu por baixo, mas está temporariamente alugada para o diabo. Que isso não se assemelhe a nenhuma de nossas casas, a nenhum de nossos lares. Nesta carta, em suma, Paulo nos ensina que o segredo para vivermos o verdadeiro evangelho é sermos evangélicos autênticos. E ser evangélico autêntico é deixar Cristo assumir o centro da nossa vida e o controle do nosso viver. Mas isso não é um ato romântico. Jesus, aqui está o controle da minha vida. Essa deve ser uma atitude diária, todos os dias. Todos os dias, ao acordar, essa deve ser a decisão primária. Jesus, hoje eu tenho um dia pela frente e eu preciso que o Senhor controle a minha vida. Eu preciso que o Senhor seja o centro da minha vida. Eu preciso que o Senhor esteja comigo e que o Senhor não me deixe, que o Senhor me dê sabedoria. Eu preciso que o Senhor vá na frente para eu ir então seguindo os seus passos. Para eu então, em meus passos, o que faria Jesus? E aí sim eu serei legitimamente um cristão, um evangélico. Nós vamos cantar uma canção neste momento, já terminando este culto. E esta canção nos convida para colocarmos Jesus no centro da nossa vida. Deixarmos Ele realmente estar no trono do nosso viver. Entendermos que sem Jesus nós estaremos terminantemente perdidos. Mas com Jesus nós estamos salvos e seguros. Não se deixe enganar. Tende cuidado, disse Paulo. Muito do que se vê hoje, em igrejas, em bocas de profetas, é fake news, não é verdade. Não se deixe enganar, nos últimos dias surgirão muitos e muitos falsos, e não podemos ser levados por essas sutilezas. Tenhamos consciência de que o verdadeiro evangelho, ele é centrado em Cristo. O verdadeiro evangelho, ele transforma mente, desejos e caráter. O verdadeiro evangelho, ele reflete na vida familiar. Vamos ficar em pé para a gente cantar? Não há outro como tu. Diga isso para Jesus nesta noite. Tu és soberano e fiel. Não há outro como tu. Tu reinas sobre a terra e céu. Reina sobre o meu coração nesta noite. Cante esta canção nessa perspectiva. Respiro tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Oh, oh, oh.
início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Diga assim: Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o nosso Salvador. Tu és o centro da nossa vida. Tu és o ar que respiramos. Tu és a água da vida. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o nosso Senhor. Ó Deus, não nos deixe ser seduzidos por um evangelho fácil. Não nos deixe, Senhor, ser encantado
por uma mensagem que traga afago ao nosso ego, dizendo que nós somos o ponto fraco do Senhor. Senhor, nós somos miseráveis pecadores, mas o Teu amor nos alcançou. E o mínimo, ó Deus, que nós podemos fazer é viver o resto de nossas vidas para o Senhor, dando a vida por este Evangelho, anunciando esta mensagem que salva, esta mensagem que liberta, esta mensagem que transforma, esta mensagem que tem Jesus no centro. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai. Não somos melhores que ninguém. Queremos, ó Deus, à luz do Teu Espírito Santo, compreender as verdades das Escrituras da forma correta, para não acontecer de nos surpreendermos no último dia com aquelas palavras que o Senhor Jesus mesmo já disse, que alguns ouvirão. Quantos disseram: Senhor, 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 mas ouvirão as tristes palavras: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Senhor, não permita que sejamos envolvidos por um mundo evangélico que tem vivido tão distante do verdadeiro Evangelho, mas que possamos buscar na genuína Escritura os princípios e os valores para pautar a nossa vida. O verdadeiro Evangelho, ele tem Cristo no centro, como nosso alvo, como nosso modelo para seguirmos. O verdadeiro Evangelho, ele transforma a mente, transforma os desejos, transforma o caráter. O verdadeiro Evangelho, ele reflete na vida da família. O casal aprende a viver de maneira harmoniosa, entre erros e acertos, mas subsiste, ó Deus, as tempestades. O relacionamento pais e filhos se torna uma bênção. Os filhos são criados nos caminhos do Senhor. E a família vive um pedacinho do céu aqui na terra. É possível. Com Jesus é possível. Se na família está Jesus, é feliz o lar. Ó Deus, eu quero te pedir nesta noite, se algum de nós tem recebido um evangelho diferente desse, quero te pedir, ó Deus, que seja uma noite de conserto, de reparo, uma noite de mudança, ó Pai, que possamos de fato abraçar o verdadeiro evangelho que é Cristo. Te pedimos isso por graça e pela tua misericórdia, e que Jesus seja o centro da nossa vida, porque Ele é tudo que precisamos e é tudo que temos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Dê-nos uma boa noite e uma boa semana na tua paz. Conceda-nos, ó Deus, que retornemos aos nossos lares e que encontremos os nossos familiares e possamos nos alegrar, vivendo então um pedacinho do céu no ambiente do lar cristão. Muito obrigado por tudo, Deus. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, uma boa semana e volte sempre que puder para estar conosco. E é sempre um prazer receber você e sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe sua casa, sua família, as suas gerações, que elas sejam abençoadas pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo, oh, Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar
família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, em teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite. Tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, amém, amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000